Alunos da mediação tecnológica, aqui eu sou o professor Beto. Estamos em mais uma aventura da história. Mas hoje eu começo com uma pergunta. Você lê a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você já ouviu falar sobre Ismael? Sobre Isaac? Sobre Abraão? Sobre Sara? Sobre Agar? Conhece essa história lá em Gênesis? Lá na Bíblia? Pois é. Abraão era casado com Sara e Sara não podia ter filho. Então Abraão teve filho com uma das suas escravas. Abraão tinha escravo. Esse filho que ele teve com a sua escrava se chamou Ismael. Ismael foi crescendo. Abraão queria até que Ismael fosse seu herdeiro legítimo. Mas, segundo a Bíblia, Sara, que não podia ter filho, já com mais de 90 anos, concebeu à luz a um outro menino. Aí começa um conflito grandioso internamente entre Sara e Agar, que envolve a questão do filho, até que Agar e seu filho, Ismael, são expulsos da sua terra. São expulsos por Abraão e saem vagando. Segundo a Bíblia, Deus iria protegê-lo. E ele também funda o povo ismaelita, que é chamado também. Tem os israelita e tem os ismaelita. Fundando esse povo ismaelita, nós temos aí toda uma descendência, aquela mesma história das 12 tribos. Aí nós vamos ver isso contado no Alcorão. Dizem até que quando ele morreu, o seu corpo foi enterrado onde está a Caaba. Mas isso é a história de um povo que é tema da nossa aula de hoje. Vamos entender nossa aula de hoje na tela para vocês? Na tela para vocês nós estamos na aula de número 17, que fala justamente sobre o Império Islâmico. Professor, o que tem a ver o islamismo com isso? Vocês já vão entender. Vamos falar que a Península Arábica é a formação do Irã, os princípios do Islã, a expansão do Islã, a disputa pelo poder entre xiitas e sunitas. Primeiramente, nós vamos ver aí na Península Arábica. O que é? Professor, o que é uma península, professor? Olha, eu já falei isso para vocês. Eu vou voltar à aula de geografia. Península é cercado de água por 3 lados e um lado é ligado ao continente. Isso é uma península. Se aqui fosse água, como seria o nome disso aqui? Se aqui fosse água, seria uma ilha, né? Mas não é uma ilha, é uma península, porque um lado está ligado ao continente. Esse lado aqui está ligado ao continente. Então, isso transforma uma península. E esse daqui é a Península Arábica, onde nós iremos falar desse povo. Esse povo hoje que forma uma das maiores religiões, aqui da humanidade existente hoje. Olha essa manifestação. Daqui é a Caaba. A pedra que eles consideram a pedra santa. Tem toda uma simbologia, tem toda uma descendência aí. O que eu quero falar para vocês é que o povo hebreu, aquele povo hebreu que nós já estudamos, o professor Lourdes até deu essa aula para vocês sobre o povo hebreu. O povo hebreu, ele formou 3 grandes religiões que nós temos hoje. O povo hebreu, Deus único, Javé, Jeová, Alá, Senhor, o nome que você queira chamar, está relacionado ao mesmo Deus, tá bom? Esse povo hebreu, ele deu descendência a 3 grandes religiões. Uma foi o judaísmo, ok? Uma foi sobre o judaísmo. Outra, o islamismo. E outra, o cristianismo. Sabe o que essas 3 religiões elas têm de diferentes? Em comum elas têm o mesmo Deus. Todas essas 3 religiões têm o mesmo Deus. Mas o que elas têm de diferente? É a figura do Messias. Para o cristão, o Messias é Jesus Cristo. Para o povo muçulmano, o Messias é Maomé. E para os judeus? Para os judeus,
Para os judeus, o Messias ainda há de vir. Os judeus não acreditam em Cristo como Messias. Até eu não entendi porque os cristãos colocam a bandeira de Israel, que é uma bandeira judaica, que não acredita em Cristo como Messias, colocam dentro de igreja cristã. Ainda não consegui compreender. Mas eu acho que deve ter alguma questão que ainda não me chegou ao meu conhecimento. Mas aí nós temos essa questão desses três povos, esses três povos vindo de um mesmo Deus. Só que aí nós temos aqui essa diferença entre, principalmente esse povo aqui, o Islã e os judeus, que tem conflito até hoje lá no Oriente Médio, até hoje, vamos dizer que seja uma briga de irmãos. É uma briga feita entre irmãos. Porque lá no Antigo Testamento nós temos a figura de Agar. Agar tendo Ismael como filho. Que Ismael foi o querido de Abraão até mais ou menos os 13 anos de idade dele, antes de ser expulso. E depois nós temos os filhos de Sara, Isaac, que vai dar a descendência dos israelitas, vindo de Israel ali, tem toda aquela questão. Então, essa é a diferença dentro desses povos e essas são as semelhanças dentro desses povos. Então, cada um tem sua importância. E cada religião dessa cresce. A gente pensa que é o cristianismo que mais cresce no mundo, mas a religião que está mais crescendo no mundo são os islâmicos. Sabia disso? E várias pessoas ao redor do mundo estão se convertendo ao islamismo. Vamos lá, na tela para vocês, para nós entendermos melhor sobre essa aula de hoje. Quando se fala árabe, olha a diferença aqui. Árabe é aquele que se identifica com a língua e a cultura dos valores dos árabes. Os árabes, eles existem antes mesmo dos islâmicos, dos muçulmanos. Já existiu o povo árabe. Islamismo é aquele que segue a religião islâmica, cujo profeta é Maomé. Olha aí quem é um profeta do islamismo. Profeta Maomé. Nosso profeta não é Cristo? Para eles é Maomé. Eu digo nosso profeta, nós cristãos, tá? Não, lembrando que nós temos alunos que não são cristãos. Muçulmano é o sinônimo para islamismo. Então, quando nós falamos sobre muçulmano, nós estamos falando sobre o Islã, o islamismo, tá? Então, árabe, islamismo e muçulmano, eles estão relacionados a esse povo, mas cada um com significado diferente. A civilização islâmica, ou a civilização muçulmana, teve sua origem na Península Arábica, entre a Ásia e a África. Já mostrei ali no mapa onde fica a Península Arábica, né? Já mostrei para vocês. Com um clima extremamente quente, seco, 80% do seu território era constituído de deserto. Então, se é de deserto, nós temos aí os povos nômades, né, ali do deserto. Habitada por diferentes povos, organizados em tribos, a Arábia não tinha uma unidade política. No século VII, porém, esse povo uniram-se em torno de uma religião fundada por Maomé. Só no século VII, tá, meus queridos alunos? Maomé funda o islamismo e através da Jihad, preste atenção, lembra que na aula passada nós falamos sobre as cruzadas, que eram a guerra santa para os católicos? Para o Islã era Jihad, o nome da guerra santa deles. Jihad, guerra santa. Guerra em nome de Alá, guerra em nome de Maomé. Expandiram o seu domínio e conquistaram um imenso império. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo, vamos bater um papo aqui, tá? Guerra Santa. A Igreja Católica teve sua Guerra Santa pela conquista de Israel. Teve sua Guerra Santa. Mas o islamismo também vai ter sua Guerra Santa. Vai ter sua estrutura, sua formação, tá? Nessa Península Arábica aqui. A maioria desse povo vive no deserto. Os chamados
beduínos, povos seminômades que vão vagar pelo deserto. E esse povo, de uma hora para outra, surge uma figura que ele começa a dizer, olha, o anjo Gabriel, quero chamar também a atenção para vocês sobre esse anjo. O anjo Gabriel é o anjo da anunciação, tanto do judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo. Eles têm o anjo da Gabriel. E Maomé diz que o anjo Gabriel chegou para ele e disse, Maomé, você é o verdadeiro profeta. E Maomé então se levanta e começa a pregar enquanto profeta. Maomé. Eles acreditam em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo como profeta, como profeta. O Maomé, ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o Messias para o Islã. Jesus, ele se acredita como profeta, assim mesmo como foi Abraão, como foi Moisés, como profeta, eles acreditam nele como profeta. Mas ele diz que Maomé, sim, é o verdadeiro Messias. E aí essa religião, ela começa a se formar a partir de Maomé. Maomé cria dentro daquela religião politeísta, ele cria um monoteísmo. A crença em um só Deus e a crença em Maomé. Ele cria o monoteísmo. Crença em Deus. Lembrando que Maomé não cria o islamismo. Seus seguidores vão criar o islamismo. Mesmo como Jesus Cristo não cria o cristianismo. Seus seguidores vão criar o cristianismo. Mas vamos ir na tela para vocês. Tá? Vamos na tela para vocês. Na Arábia, então, essa pré-islâmica, vivia esse povo beduíno, que era o povo seminômades, que vagavam pelo deserto e dedicavam-se à criação de animais, ovelhas, cabras e camelos. Olha aí os beduínos. Vagavam pelo deserto. E os árabes urbanos, povos sedentários, que eram parados no local, que habitavam as cidades próximas ao litoral. Dedicavam-se ao comércio e é responsável pelas caravanas de camelo, que transportavam produtos do Oriente para o mar Mediterrâneo. Então, esse povo árabe urbano aí, eles já eram os grandes comerciantes. Eles atravessavam o deserto, só que eles não eram seminômades, mas eles atravessavam para as grandes caravanas levar o comércio para o mar Mediterrâneo. Lembra que eu falei das cruzadas que fizeram contato com esse povo dentro desse comércio? Na cidade de Meca foi constituído um templo religioso, Kaaba, Casa de Deus, que reunia todas as divindades da Arábia, lá na Kaaba. Todas as divindades, lendo aí, todas as divindades significa o quê, professor? Todas as divindades, que eles eram politeístas. Poli, vários. Teo, Deus. Politeístas. Eles possuíam vários deuses. Então eles estavam lá na Kaaba, que é tipo uma pedra de granito ali na Kaaba, a casa de Deus, com vários deuses. Na Kaaba encontra-se a pedra negra, que é um pedaço de meteorito. Acredito que foi trazida do céu pelo anjo Gabriel. Mais uma vez eu chamo para vocês aqui a atenção do anjo Gabriel. O anjo da anunciação. Vamos entender os princípios do Islã? Para vocês compreenderem legal aí. Os princípios do Islã. O islamismo, ele tem vários princípios. Coloca aqui essa imagem aqui na tela. O Islã, ele tem vários princípios aqui. Então, às vezes você está viajando aí. Dia desse eu estava em Brasília. Eu estava dirigindo lá em Brasília, um carro parou na minha frente, estacionou.
a pessoa tirou um tapete, se dirigiu até o gramado e fez esse gesto. Aí eu olhei o horário, é o horário da oração deles. Os muçulmanos, aonde eles estiverem, se eles estiverem fazendo pagamento, ele recolhe o pagamento, é o horário da oração. Eles se voltam a Meca, se curvam em oração. É um povo de fé muito forte. Eles têm uma fé muito forte. Dentro do dogma, do preceito da fé deles. Cada religião tem o seu dogma, tem sua fé, tem sua crença. E a gente que tem a mania de colocar um preconceito contra as outras religiões, que a gente diz, todo muçulmano é homem-bomba, a gente coloca esse preconceito. Mas eles têm a sua fé. Tem os xiitas, tem os sunitas, a diferença também entre eles. Tem os que gostam de fazer a jihad, tem os que só estão dentro do processo de oração. Mas onde eles estiverem, eles param no horário por 5 vezes por dia. De manhã, meio-dia, tardezinha, à noite. Eles param, tem um horário certo deles fazerem a oração. Então, é um povo que carrega muita fé. Na tela para vocês aí, para a gente entender melhor. E eles têm... Maomé foi fundador do islamismo, a religião monoteísta dos árabes. Agora os árabes têm uma religião monoteísta, ou seja, de um só Deus. Também chamada de religião muçulmana ou maometana. Mas ela é mais conhecida como religião muçulmana. Vocês vão ouvir muito mais falar sobre religião muçulmana. Nasceu em Meca, sendo criado pelo seu avô, guardião do conjunto da Caaba. Devido às suas pregações, Maomé foi obrigado a fugir de Yatrib, depois de Medina, cidade do profeta, em 622. Esse período, essa fuga dele, sabe como é conhecida essa fuga? Peraí. Vem cá, só para a gente fazer o comparativo. Moisés, que estava no cativeiro do Egito, não foge do Egito? Como é chamado, como ficou conhecido esse período da fuga de Moisés? Alguém sabe? Aí? É conhecido como Páscoa, nós comemoramos a Páscoa. Depois, a Páscoa de Moisés vai ser substituída pela Páscoa de Jesus Cristo, dentro da nossa concepção cristã. E para o Islã, essa fuga é conhecida como, na tela para vocês, essa fuga de Maomé, ela é conhecida como Hégira, marcando o início do calendário muçulmano. Então, o calendário muçulmano, ele começa em 622 a.C., ou seja, ele tem 622 anos menos que o nosso calendário. Enquanto o nosso calendário está em 2023, já diminui 2023 por 622 aí. É o calendário dos muçulmanos. 622 anos atrasado nosso. Enquanto os judeus já estão no ano de 5.000 e pouco aí, os judeus. Porque eles consideram o calendário dele lá o Antigo Testamento, não o Novo Testamento. A Caaba foi transformada num centro de orações e crenças politeístas. A crença politeísta vai ser proibida, dizer, não, a Caaba não é mais adoração politeísta, não. A Caaba agora é adoração monoteísta. Vamos orar em nome de um único Deus. As doutrinas. O islamismo prega a submissão total do homem à vontade de Alá. Alá é o Deus único. Pessoal, Alá é o mesmo Javé, é o mesmo Jeová, é o mesmo Deus nosso, tá bom? Só muda o nome. Alá. O que eles vão mudar da nossa religião vai ser o profeta. Vai ser o Messias. Mas o Deus é o mesmo.
Nós temos aí, então, o único Deus, né? Aquele que tem Alá é denominado muçulmano. Aquele que tem Alá. E Islã significa submissão. Islã significa submissão. A submissão do Islã. Então, há o significado aí de submissão. Outra questão da doutrina islâmica, nós vamos observar. Princípio básico do islamismo. O primeiro é crer. Crer em quem? Em Alá, Deus único, e em Maomé como seu profeta, diretamente. Fazer 5 orações diárias. Ser generoso e dar esmola. Cumprir, jejuar no mês do Ramadã. Eles têm o mês do Ramadã, assim mesmo como nós temos o mês da Páscoa, ele tem o mês do Ramadã. E nós temos ir uma vez na vida a Meca, para fazer aquela adoração em torno da Caaba e fazer aquela peregrinação que eles têm que fazer. Então, isso é característica dele. Nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento. Os muçulmanos, eles também seguem o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento dos muçulmanos é chamado de Alcorão. O Alcorão contém instruções que contribuem para a preservação da ordem social e interesse dos comerciantes. Proíbe os fiéis de comer carne de porco, então eles não podem comer carne de porco. Algumas religiões nossa cristã também proíbem comer carne de porco, peixe liso, camarão, essas outra questão, né? Algumas religiões nossas proíbem. Consumir bebida alcoólica, assim mesmo como nós temos algumas religiões nossas cristãs que proíbem o consumo de bebida alcoólica, eles também proíbem o consumo de bebida alcoólica e praticar jogos de azar. Ou seja, um cassino lá no reino islâmico não iria vingar, porque é proibido. Agora o roubo, gente, o roubo é severamente punido. Lembra da lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Ah, não roube não lá, tá? Corre de você ficar sem os dedos, sem as mãos. A poligamia. O que é poligamia, professor? Poligamia, você poder casar com mais de uma mulher. Lembrando que a poligamia é masculina, né? O papel da mulher é um papel anulado dentro do Islã. Mas a poligamia e a escravidão são permitidos. Ou seja, podem ter escravidão. Tanto é que eles são um dos primeiros, os árabes são um dos primeiros a escravizar a África. E a poligamia é permitida, pode casar, desde que você sustente, pode ser casado com mais de uma mulher. Tinha até uma novela brasileira da Jade, né, que eles tentaram retratar essa cultura, Caminhos das Índias. Eles tentaram retratar essa cultura do Islã. Agora, nós já vimos... Vem cá, aluno, vem cá rapidinho comigo aqui. Nós já vimos quem são, de como formou o monoteísmo islâmico e a significado da religião. Só que eles fizeram um império. Um império grandioso. Um império que ele não vai tomar conta só do Oriente Médio. Ele toma conta de parte da Europa, principalmente aquela região da Península Ibérica, e eles vão tomar conta do norte da África. Basicamente, o norte da África todo vai ser controlado pelos muçulmanos. É o chamado Império Árabe. O Império Árabe, a expansão árabe. Tanto é que as cruzadas também vão tentar combater essa expansão, porque a expansão foi grandiosa. Expansão que começa lá no século VII e vai até o século XIII, uma expansão. Esse Império Islâmico ele vai ser um período muito longo. Olha aí na tela de vocês esse mapa, olha aí na tela de vocês, a expansão islâmica. Então nós temos até a morte de Muhammad, 632, ou de Maomé,
nós temos aqui eles conquistando, aqui ó, de Meca, eles conquistaram essa região. Depois, pelo Califado Ortodoxo, em 661, eles vão expandir mais ainda, vão expandir bastante. Pelo Califado Omíada, até 750, eles estão dominando já todo o norte da Europa e esse pedaço todo o norte da África e esse pedaço da Europa. Portugal e Espanha foi dominado por eles. Coisas que eu quero que vocês gravem aí, que nós vamos ver depois. E depois eles ainda dominam o pedaço da Sicília, aqui pegando próximo à Itália, fazendo controle do mar Mediterrâneo. Um controle do mar Mediterrâneo. Então, deixa eu apagar aqui para melhor ficar essa visão, essa expansão. Pegando da Ásia, a região da Pérsia, sai da Península Arábica, chegando até o norte da África e a Europa. Tá? Até o norte da África e a Europa. Então, aqui, dentro desse mapa, a gente observa essa expansão. Observa que esse Império Islâmico, ele foi grandioso. Ele teve sua importância. Ele conquistou. Então, a princípio eu trouxe para vocês que essa é religião monoteísta. E aqui eu trago para vocês, quando eles se tornam uma religião monoteísta, quando eles se tornam seguidores de Maomé e como eles se expandem, Maomé ou Muhammad, como queiram chamar, como eles se expandem pela norte da África e pela Europa, conquistando grande espaço dentro desse contexto. Isso é o Império Islâmico, império que começa no século VII e vai até 1258, até o século XIII, um período muito grande de império. Na tela para vocês. Maomé, através da religião, criou o Estado teocrático. Estado teocrático, nós já falamos sobre isso. Onde tem Deus no poder, em nome de Deus, governado, baseado no poder divino. Após a morte de Maomé, passou a ser governado por califas, sucessor do profeta, com poder religioso, político e militar. Agora nós temos os califas aqui governando. Desde a morte de Maomé, em 632, para frente os califas começam a dominar. Com a expansão islâmica em direção ao sul da Europa durante o século VII, o confronto entre árabes e cristãos foi inevitável, com grande atrito por questões religiosas tanto em Portugal quanto na Espanha. Portugal e Espanha, aqui vai ter um confronto direto entre árabes e cristãos, inclusive para a tomada da Espanha pelo rei de Castela e Aragão, que nós vamos ver lá para frente, quando eles retomam o poder da Espanha. Portugal também lutou muito para expulsar os árabes de seu território. Vai lutar muito, até que consegue expulsar os árabes de seu território. Primeira fase, de 632 a 661, conquistaram a Pérsia, conquistaram a Síria, a Palestina e o Egito. Essa primeira fase, que nós vemos naquele mapa que eu mostrei para vocês ainda agora. A segunda fase, de 671 a 750, a dinastia dos califas omíadas, o califado tornou-se uma monarquia hereditária, ou seja, passava de pai para filho, hereditária. Com sede em Damasco, conquistaram a China, olha lá, saíram para o Extremo Oriente, conquistaram a África e a Península Ibérica. Vamos lá voltar aqui a esse mapa aqui, ó. Vamos voltar aqui a esse mapa. Então, eles conquistam essa parte da China, conquistam o norte da África e conquistam a Península Ibérica, dentro até 1750, dentro desse período aqui, ó. Olha lá, vamos voltar lá. Então, nós estamos falando desse período, dessa segunda fase.
O avanço árabe, ou sarraceno, como eram chamados, os sarracenos, que são os muçulmanos, ao reino dos francos, foi barrado por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732. Questão que nós já vimos em aula passada, quando Carlos Martel barrou o Império Árabe chegar à Europa. Carlos Martel, lá do Reino Franco, lembra? Já vimos isso em aula passada. Aí nós temos aqui, ó, a terceira fase. A terceira fase se dá da dinastia Abássida. Foi marcada pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. A sede do Estado Islâmico foi transferida para Bagdá. Aí sim, agora eles estariam em Bagdá, nesse período. Até que em 1258, a dinastia, os persas vão dominar e vão diminuir o Império Islâmico. Eles vão se enfraquecer aí no século XIII. Mas quem disputa o poder? Disputam-se esses dois grupos. Sunitas e xiitas, dois grupos políticos disputando o poder. Lembra que quando a gente fala em Islã, não são todos iguais. Existem os mais radicais, que são chamados xiitas, e os sunitas, que eles têm um processo mais aberto, mas eles disputam o poder em várias frentes, essa disputa de poder entre xiitas e sunitas. Vamos entender quem são eles? Na tela para vocês. Na tela aí. Sunitas e xiitas. Após a morte de Maomé, a religião islâmica não conseguiu manter sua unidade. Não ficou unificada. Dividiu-se em diversas seitas, entre quais destacam-se sunitas, defende que o chefe de Estado muçulmano, califa, deve reunir sólidas virtudes morais, honra, respeito pelas leis, capacidade de trabalho, além do Alcorão, aceito como fonte de ensinamento religioso as sunas. As sunas são livros que reúnem o conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé. São as sunas. Como se tivesse escrito lá, os companheiros de Maomé, escrito. E os xiitas? Defende que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por descendentes legítimos de Maomé, ou com ele aparentado. Afirma que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diretamente inspirado por Alá. Todos os fiéis devem obediência incondicional ao imã, assentando somente o Alcorão como fonte de ensinamento. Então não tem as sunas não. Por isso que são chamados aqui, ó, suna, sunitas, que segue também as sunas. Aqui os xiitas, eles só seguem o Alcorão. E o líder tem que ser ligado a Maomé. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vem cá comigo. Dentro da nossa religião, nós temos o cristianismo, não temos? Ok, temos o cristianismo. Dentro do cristianismo não teve várias divisões? A primeira divisão que teve dentro do cristianismo foi o cisma do Oriente. A Igreja Católica se separando em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. Inclusive, existe até hoje 2 papas dentro da Igreja Católica. Só que um papa é apostólico romano, que é o Papa Francisco, que fica lá em Roma, e o outro papa é o ortodoxo grego, que fica lá na Rússia. Inclusive, um dia desse teve um atrito entre os 2 papas, porque o papa russo, ele estava apoiando a guerra. E o papa católico disse que não, que Jesus não pregou sobre a guerra. Teve até um conflito.
E aí, dentro do cristianismo ainda, agora vamos dentro do Ocidente aqui, houve mais uma divisão quando nós tivemos o protestantismo. Protestantismo que foi aquela ruptura dentro da igreja. Martinho Lutero vai lá, coloca as teses dele e separa a igreja católica da igreja protestante. Divisão do cristianismo. Essa divisão do cristianismo ela vai passar por um processo que vai se subdividir aí entre protestantismo, depois nós vemos os anabatistas aparecendo, nós vamos ver o pentecostalismo, o neopentecostalismo, essa infinita divisão dentro do cristianismo. E todo dia, hoje, nasce uma religião diferente dentro do cristianismo. Se o cristianismo é assim, o islamismo também não podia ser diferente. O islamismo também, após a morte de Maomé, já se divide entre sunitas e xiitas. E hoje tem subdivisões. Aí aparecem os grupos chamados Jihad Islâmico, eles se organizam dentro de uma outra concepção. Já fazem uma divisão. É por isso que a gente olha para um povo muçulmano e acha que são todos iguais, mas não. Eles são diferentes, eles têm concepções diferentes, eles têm formatos diferentes. Tá? Então, nem tudo é igual. Assim mesmo como nós. A maioria de nossa sociedade que é cristã, mas nem todos os cristãos seguem o mesmo preceito. Uns são católicos, outros são evangélicos, outros são pentecostais, outros são batistas, outros são quadrangular e tudo, e assim vão se dividindo. Uns são religião, outros só são seitas. E tem essas questões ainda também. Religiões que não são consideradas religiões, são consideradas seitas dentro do cristianismo. Tá ok? Mas, olhem na tela de vocês que nós temos um material complementar aqui para vocês. O material complementar, ele fala sobre o Império Muçulmano, que eu quero que vocês deem uma lida nesse material, sobre esse Império Muçulmano, como se forma esse Império Muçulmano, escrito por Maria Inês de Freitas Custódio, está aqui disponível, estudopratico.com.br, Império Muçulmano. Separei esse material para vocês para melhorar o entendimento de vocês. Mas, meus queridos alunos, chegamos a mais uma aula, a mais uma aventura. O que eu quero falar para vocês? Olha como é interessante utilizar a Bíblia também, principalmente o Antigo Testamento, como fonte histórica. Porque lá na Bíblia que nós vamos achar a formação desse povo hebreu. E a formação desse povo hebreu que vai se dar essa formação dessas três grandes religiões que estão hoje no mundo. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. É de uma briga entre Agar, escrava de Abraão, que também era concubina. Abraão era politeísta, ele tinha... ele cria o monoteísmo, mas ele não tinha, ele tinha a esposa principal, mas tinha suas concubinas, que era da cultura daquela época. E Agar tem um filho. E esse filho dela, Ismael, passa, a partir da sua expulsão, passa a dar origem a esse povo muçulmano, a esse povo que eles colocam até no Alcorão, Ismael, como sendo o filho que Abraão mais gostava. E aí, daí vem esse povo. Isaac vai dar descendência ao povo judeu. Ismael, descendência ao povo muçulmano. E assim foi nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com a revisão dela e com a atividade. Até lá.